Olá, eu sou o professor Edgares Manioto e você está no Quadrinhosofia, o seu canal do YouTube de quadrinhos e filosofia. Eu quero falar com vocês neste vídeo sobre um quadrinho que chegou na minha casa essa semana, chamado O Homem de Canudos, do Jô Oliveira e do Vanderlei Diniz, que é este quadrinho aqui, ó, com essa capa fantástica aqui. Depois eu vou mostrar algumas imagens internas do quadrinho. Mas antes de falar propriamente desse quadrinho, a gente tem que se remeter um pouco à história das histórias em quadrinhos. Entre os anos de 1976 e 1980, a editora Cepim da Itália, hoje Sérgio Bonelli Editora, que nós conhecemos como editora do Tex, do Mágico Vento, Giulia, Zagor, entre tantas outras obras de quadrinhos que nós aqui no Brasil gostamos tanto, publicou uma coleção chamada Um Homem, Uma Aventura. Esses quadrinhos eram o que nós podemos chamar hoje de graphic novels. Eram quadrinhos onde você tinha histórias completas e você acompanhava a história de um personagem num determinado tempo histórico e local geográfico. Então esses quadrinhos eles tinham esses elementos que ao mesmo tempo você tinha uma aventura fechada, não era como Zagor, Tex e outros quadrinhos que você precisa acompanhar por aventuras mensais ou quinzenais. Era um único álbum, uma única história. Também percorria vários lugares do mundo com histórias diferentes, feitas por diferentes autores. O Brasil foi tema desta coleção, por exemplo, no quadrinho O Homem do Sertão, que foi escrito pelo Hugo Pratt. Mas teve um segundo quadrinho que o Brasil foi tema, e este escrito e desenhado por brasileiros, que é justamente este O Homem de Canudos, do Jô Oliveira e do Vanderlei Diniz. Esses quadrinhos, Um Homem e uma Aventura, chegaram a ser publicados no Brasil. Não todos os 30 volumes, apenas 6 volumes foram publicados pela editora Ebal, já lá em 1978, quando saiu O Homem do Nilo. Que são esses volumes aqui, ó. Eles têm essa encadernação semelhante a que saiu lá na Itália, branco, né? É tamanho grande, né? Tamanho de uma revista, inclusive é um pouco maior do que o Homem de Canudos, com essa encadernação branca. Era uma encadernação que outros materiais da Ebal tinha, né? Essa encadernação geralmente tem-se uma parte histórica, que é publicada em forma de um artigo, e você segue o quadrinho, que tem em média 54 páginas. Então esses quadrinhos tinham, então essa coleção saiu, né? No Brasil saiu O Homem do Nilo, O Homem da Legião, O Homem da Zululândia, inclusive este aqui pelo Jean de Antônio, né, que é o autor de A História do Oeste, O Homem das Pirâmides, o Hugo Pratt com O Homem do Caribe, depois também escreveria O Homem do Sertão, O Homem de Chicago. Esses 6 quadrinhos aqui, eu vou conversar com vocês sobre eles em um outro vídeo, onde eu vou fazer um apanhado da resenha, uma resenha desses 6 quadrinhos que foram publicados pela Ebal. Mas hoje nós vamos falar especificamente então do Homem de Canudos, que não chegou a ser publicado na época pela Ebal. Então a Ebal não chegou a publicar a coleção completa, não chegou a publicar este O Homem de Canudos. Mas é interessante então, agora que ele foi publicado aqui no Brasil, pela editora Trem Fantasma, via uma campanha no Catarse,
no qual se uniram aí a editora Trem Fantasma para a publicação. Eu vou ler aqui, ó, a iniciativa conjunta entre a Confraria Bonelli, a editora Trem Fantasma e o selo Loroboan Fumet. E finalmente conseguiram então publicar no Brasil O Homem de Canudos. O único quadrinho Bonelli 100% nacional de Vanderlei Diniz e Jô de Oliveira. Essa história de como esse quadrinho foi publicado está aqui no último artigo do encadernado, escrito pelo Ricardo Eslebão Alves, da Confraria Bonelli e do selo Loroboan Fumet. Há um outro artigo escrito pelo Pedro Lima Vasconcelos sobre a subversão sertaneja. E nós temos também um artigo histórico, O Povo de Deus contra a República dos Coronéis, publicado aqui logo do início. Bom, a história em si. Em primeiro lugar, essa história não é uma quadrinização dos sertões do Euclides da Cunha. Então, ou seja, porque como o livro do Euclides da Cunha é o principal relato que nós temos do ocorrido em Canudos, mas ele não é uma quadrinização. Na época, a editora Ebal publicava várias quadrinizações de obras clássicas. Isto não é uma quadrinização do Euclides da Cunha. Não é uma quadrinização da obra do Euclides da Cunha. O personagem central aqui não é o Antônio Conselheiro. Ainda que o próprio Euclides da Cunha diz que o personagem central também do sertão é o próprio povo sertanejo e não o conselheiro, o Antônio Conselheiro. Aqui nós acompanhamos a história de um rapaz que tem a sua família, né, não a sua filha, a sua família morta por jagunços. Então a história começa falando da seca do Nordeste. E aqui não tem uma outra obra que a gente possa recomendar para quem quiser entender sobre o impacto da seca sobre o povo nordestino, que não Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é inclusive um livro curtíssimo, 100 páginas, e que é necessário que todos venham a ler. O filme também é espetacular, então vai falando da seca. E nesse território de seca, os jagunços, que são os jagunços, geralmente eram homens armados contratados por um dono de fazenda para poder, por um coronel, como se falava na época, porque esses fazendeiros do sertão nordestino da época recebiam ou se davam esse título de coronel, então eles mantinham uma certa tropa armada, no qual eles usavam contra os seus desafetos. E aqui, no caso, contra uma família, eles vão lá quando o filho homem da família não está, matam o casal de idosos e a filha, eles matam. E aí é só mais tarde que o filho retorna, que o filho homem então retorna à casa e encontra toda a sua família morta. E ele descobre então que a sua família foi morta por quem? Pelos capangas do coronel. Então, e agora todas as terras ali do entorno passavam a ser deste coronel. Ele resolve então se vingar. Para se vingar, o que esse jovem decide? Esse jovem decide então fazer parte do cangaço. Ele entra por um grupo de cangaceiros, porque seria o único lugar que ele conseguiria ter acesso a armas, treinamento para lutar contra os jagunços do coronel. Então, os cangaceiros eram grupos independentes, eram grupos que lutavam de forma independente,
vivendo de saques, roubos no interior do sertão, mas eles eram independentes, podiam às vezes, tá, estarem ou não a serviço de um coronel. Eles podiam até às vezes estar. Já os jagunços não, os jagunços sempre estavam a serviço de um coronel. Tá? Mas eles podiam não. No qual o cangaceiro mais famoso, né, que a gente conhece é o Lampião. Aqui ele está com um grupo de cangaceiros e eles acabam atacando então a fazenda do coronel. Ele vai em busca de vingança, que aí ele revela que seu nome é Pedro e ele é o filho de Zé Maria, que teve então a sua família assassinada. E aí então tem o justiciamento, né? Ele então se vinga da sua família e nesse processo de vingança, né, vinga a sua família. E nesse processo de vingança ele decide abandonar após a vingança o cangaço. Ele decide abandonar o cangaço. E é quando ele abandona o cangaço, ele vai seguir uma vida sozinho, vai seguir quando ele encontra um grupo de romeiros, um grupo religioso, seguindo, né, um daqueles homens santos que faziam pregação pelo interior do Nordeste. Essa época ela é bastante interessante porque haviam essas espécies de padres, né? Mas que não eram padres oficiais, eram na verdade homens que tinham um certo sacerdócio popular, e eles andavam pelo interior do Nordeste fazendo pregações. Eu acho muito interessante porque, fazendo aqui uma ponte histórica, esse mesmo tipo de digamos assim, religiosos leigos que não eram aceitos dentro das suas, que não eram aceitos como religiosos oficiais pelas suas igrejas, mas que conseguiam juntar em torno deles um grande número de fiéis, e alguns depois de suas mortes eram até considerados santos populares que faziam milagres. Ocorreu tanto aqui no Brasil, no interior do Nordeste, quanto na Rússia, onde o mais famoso desses santos populares de lá, desses líderes messiânicos populares, vai ser o Rasputin. Então é interessante que movimentos que aconteceu no Brasil, né, ligado aí à religiosidade católica, e na Rússia ligado à religiosidade ortodoxa. São dois movimentos que ocorreram mais ou menos na mesma época em dois países totalmente distintos, mas dois, mais ao mesmo tempo, ligados meio que ali ao fim da monarquia nesses países. E aqui sim, os autores chegam a abordar isso, né, no quadrinho. Você tem toda essa questão de como o movimento do Antônio Conselheiro foi um movimento anti-republicano e a favor do retorno do rei, do retorno da monarquia, aquela questão, até porque esse movimento tinha algo que era muito presente no Brasil na época, que vem da cultura portuguesa, que é o sebastianismo, né? A ideia do que o rei, né, que morreu lutando contra que morreu em Celta, né, lutando contra os muçulmanos, né? O Sebastião iria voltar, né, para liderar o Império Português, porque é a partir dali, né, da morte do rei, que o Império Português vai entrar em decadência, depois vai acabar sendo unificado com o Reino da Espanha, aí Portugal vai perder a sua independência, muitas partes do Império Português vai ser invadido pelos holandeses, como aconteceu aqui no Brasil. Então sempre houve essa questão do sebastianismo, que é a ideia do que o rei Dom Sebastião iria voltar para salvar Portugal, e no caso também o Brasil. Então essa ideia do sebastianismo
ela é muito comum, principalmente ali nessa época, na região nordestina. Então o próprio Antônio Conselheiro fazia referência, né, a esse momento histórico em que o Dom Sebastião voltaria, né, para equilibrar as coisas. Até porque ele desapareceu, ele nunca foi confirmado a morte dele, não. Logicamente que ele foi morto, né, mas na época se acreditava então, como nunca houve, né, uma entrega oficial ali do cadáver dele, ele nunca foi enterrado e tudo mais, então ele era tido como desaparecido, que ele poderia voltar. Então todas essas crenças de fim de mundo, essa ideia, né, de uma comunidade espiritual, né, de uma salvação divina, está muito presente na narrativa do quadrinho. Inclusive quando o Antônio Conselheiro fala que eles poderão lutar porque antes que a batalha termine, Dom Sebastião vai estar voltando para poder ajudá-los com exércitos de anjos, e que quem morrer vai ser ressuscitado, ou que as balas disparadas pelos inimigos não vão fazer efeito sobre eles. Todas essas narrativas são muito comuns, né, dessa ideia presente neste tempo no sertão do Nordeste brasileiro, né, com toda essa cultura messiânica que havia na época. Só que aqui nesse quadrinho a gente não vê isso pelo olhar do Antônio Conselheiro, a gente vê isso pelo olhar do Pedro, e isso que é interessante, porque o Pedro ele decide se unir ao Antônio Conselheiro. Não, aquele grupo religioso no começo que está rumando para aonde é Canudos, né, para o Belo Monte, não porque ele vai se unir ali porque ele já tem uma crença prévia nessa história, não, porque ele viu uma moça bonita, né? Ele viu uma moça bonita ali e ele decidiu acompanhar aquela moça, né? Ele acaba depois se casando, então inclusive isso, né, esses religiosos itinerantes, apesar deles oficialmente não fazerem parte do clero católicos, eles realizavam casamentos, batismos, etc., que eram aceitos pela população. Podia não ser aceito pela Igreja Católica, mas eram aceitos pela população. Eles eram vistos como homens santos pela população. O Pedro acaba, por ter demonstrado coragem e por ter demonstrado ser alguém que manejava muito bem as armas, acaba sendo um lugar tenente ali em Canudos, e ele vai ser um dos organizadores então da resistência contra as tropas federais. Inclusive organizando as trincheiras. Os próprios militares vão ficar surpresos com a forma com que ele vai organizar então a resistência em Canudos. E aí é pelo olhar de Pedro, né, por isso Um Homem e uma Aventura, que nós vamos acompanhar todo o desenrolar dessa história, né, que é a queda de Canudos. Vai ter ali várias expedições militares, a gente acompanha principalmente a última expedição militar que vai levar ao fim de Canudos, e ao mesmo tempo a gente também acompanha a história da esposa do Pedro, e como essas pessoas sofrendo com a fome, com a perseguição dos coronéis, que eles tiravam muitas vezes a pouca terra que tinha, principalmente se a pouca terra que tinha estava localizada num lugar que tinha água, e que ao invés do governo federal vir ajudar, mandava as forças armadas para persegui-los, até porque o governo acreditava que seria um movimento, poderia se alastrar, e essa realmente, e havia isso no discurso, né, para trazer o rei, né, mas as forças armadas mandadas ali contra Canudos é incrivelmente desproporcional ao tipo de forças que os defensores de Belo Monte tinham. Vai ser usado novamente esse tipo de força desproporcional na revolta do Contestado, que é aqui no sul, né, em Santa Catarina,
né, aqui mais ao sul, de Santa Catarina, que também tem esse caráter messiânico, porque haviam monges ali envolvidos também. Então você vê que esse caráter messiânico surge no Brasil, o Canudos no final do século XIX e depois o Contestado no começo do século XX, em duas regiões totalmente diferentes do país, o sertão nordestino de um lado e do outro lado o interior de Santa Catarina, na região contestada ali entre o Paraná e Santa Catarina, mas ambos com essa característica de movimentos messiânicos. Mas é isso, gente, é um quadrinho que eu recomendo, é um quadrinho muito interessante, feito ali, né, nos anos 70, e que agora nós brasileiros podemos ler. Aí na descrição do vídeo eu vou deixar as principais informações do quadrinho e também vou deixar o link para a editora, para quem deseja adquirir então este quadrinho. Então, parte da coleção Um Homem e uma Aventura, e aqui um quadrinho escrito por brasileiros, onde a gente compõe um dos momentos mais dramáticos da história do nosso país, que foi a queda de Canudos, né? A gente vê ali então a perseguição que foi feita a este povoado. Então tá aqui, e é lógico, você tem toda essa arte fantástica, que é um dos pontos principais aqui do quadrinho, é sobretudo a arte, né? Bom, eu sou Edgar Manioto, este é o Quadrinhosofia. A gente se vê então no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vocês podem ver que há vários vídeos que estavam no meu canal, né, Filósofo Edgar Manioto, que foram puxados, né, daquele canal para esse, porque esse será um canal especificamente só sobre histórias em quadrinhos. Esse não será um canal onde eu não vou tratar de outros temas, só sobre histórias em quadrinhos e lógico, seus derivados, animações e cinema. Mas será um canal dedicado só a histórias em quadrinhos. Então peço que vocês façam a inscrição, se não está inscrito, apertem lá o sininho para receber os novos vídeos do canal, façam os comentários, é sempre interessante ler os comentários, né, de quem assiste os vídeos, até para que a gente possa melhorar aquilo que precisa ser melhorado, e também discutir e conversar sobre histórias em quadrinhos e filosofia nas histórias em quadrinhos. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até!